A paz do Senhor, boa tarde mais uma vez. Eu sou Jamila Alves Elias, filha de Deus, esposa e mãe de dois abençoados. Eu hoje estou aqui para falar com vocês sobre a parábola dos talentos. Eu sei que provavelmente muitos de vocês já ouviram sobre a parábola dos talentos. E eu também queria partilhar com vocês um bocadinho daquilo que o Senhor tem estado a falar. Eu vou passar por ler a passagem agora. Para quem não conhece, a parábola dos talentos está em Mateus 25, 14 a 30. Ele vai dizer, a palavra vai dizer o seguinte: digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então, o servo que recebera 5 talentos, aproximando-se do seu senhor, e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também, aproximando-se o que recebera 2 talentos, e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos deveis ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta, mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos, pois a quem tem mais lhe será confiado e possuirá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, às trevas, ali haverá muito pranto e ranger dos dentes. Amadas do Senhor, eu apontei alguns pontos que eu gostaria de falar, mas antes de avançarmos para isso, essa é uma passagem, é um trecho de um dos últimos sermãos que o Senhor partilhou com os discípulos antes dele ser levado, de ser traído por Judas. Ele vai falar de muita coisa que haveria de acontecer nos últimos tempos e nesse segmento ele apresenta a questão dos talentos. Uma das coisas que me saltou de vista nesta passagem é: o Senhor dá talentos, dons e capacidades em função do que nós somos capazes de suportar. Nós temos um Deus que ele é tão bom, ele é tão fiel, que ele sabe que se a Jamila ela é capaz de aguentar tal, eu não vou dar a ela muito mais do que aquilo que ela é capaz de aguentar. E mesmo se nós formos ver na passagem, quando o Senhor começa a
receber dos trabalhadores aquilo que eles produziram. Ele não vai dizer aquele que produziu 2, mas tu só produziste 2, podias ter produzido 3. Eles receberam uma certa quantidade de talentos cada um, e cada um deles reproduziu praticamente, não, exatamente o dobro daquilo que recebeu. E nem por isso, em momento algum, o Senhor foi e fez como muitas das vezes nós fazemos para aquelas pessoas a quem nós entregamos responsabilidades, e criticou os servos por darem mais do que aquilo que eles talvez fossem capazes de dar. Que para quem não sabe, eu também não sabia, mas eu li aqui na minha Bíblia, os talentos pode parecer assim, como vai dizer 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, vai parecer que é uma coisa, que é uma coisa só, mas na realidade os talentos, cada talento era o equivalente a 6 denários. 6 denários, eles eram a medida. 1 denário era a medida de trabalho que se pagava, o valor que se pagava por um dia de trabalho. É como se, vamos lá, o teu salário for 30.000 kwanzas, e ao fazer os cálculos da divisão do salário, aquele deve dar por aí, sei lá, 1.000 kwanzas, né, dona Jamil? 1.000 kwanzas, né? Deve dar aí 1.000 kwanzas e qualquer coisa por causa dos 26 dias. Então, por cada dia de trabalho, eles recebiam 1 denário. Mas o Senhor, ao invés de dar apenas 1 denário, ele deu ao último, aquele que ele entendeu que tinha menor capacidade, ele deu um denário, que era o equivalente a 6.000 denários, ou seja, mais ou menos por ali, o equivalente a 20 anos de trabalho, ou seja, não era pouco dinheiro. O Senhor não deu pouco dinheiro aos seus trabalhadores, o Senhor deu dinheiro suficiente para que eles pudessem trabalhar com aquilo e reproduzir. Havia a possibilidade de investirem muito e retirar. E se não fosse assim, se não quisesse ter muito trabalho, ao final da passagem o Senhor vai dizer, pelo menos deverias ter entregue aos bancários e ainda assim retirarias dali o lucro. O Senhor deu-nos, quando nós viemos para a terra, o Senhor deu-nos capacidades, deu-nos talentos, deu-nos dons para que nós pudéssemos servi-lo na vinha. Eu até apontei nas minhas notas que a colheita é grande, mas são poucos os trabalhadores. No reino dos céus, naquilo que nós temos que fazer para o Senhor, existe muita coisa para ser feita, mas a palavra própria vai nos dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, existem muitas pessoas que o Senhor chama, mas são poucas aquelas que Ele de facto escolhe para dar responsabilidades sérias no reino. Mas nós estamos a fazer essa caminhada cada vez mais a nos aproximar da vinda de Cristo, e é um tempo que o Senhor está a levantar mulheres para levar a passar a palavra, para levar a mensagem dos céus, a mensagem do reino, de maneiras que nós não estamos acostumados a fazer. O Senhor tem levantado mulheres para servi-lo em áreas pouco convencionais. O Senhor tem estado a chamar cabeleireiras, e eu já partilhei aqui em outro vídeo o testemunho da minha cabeleireira, a moça que trata do meu cabelo, que ela, quando começou, ela trabalhava num salão há muito tempo, estava num lugar até certo ponto confortável, mas o Senhor realmente chamou-lhe para fazer algo para além daquilo que ela estava a fazer. Foi levada a abrir um salão, e a pessoa pode pensar, não, mas salão, coisa para o cabelo, não sei o quê. Isso é algo muito supérfluo. Mas na realidade, ali naquele salão, vocês não têm noção de como é que o Senhor é glorificado na vida das mulheres.
O Senhor lhe deu o talento de cuidar de cabelos, mas é que ela cuida de cabelo de uma maneira totalmente diferente daquilo que eu já vi. Ela cuida do teu cabelo com amor. E não só, as pessoas não saem daquele salão simplesmente com o cabelo arranjado. As pessoas saem daquele lugar muitas vezes com uma palavra de sabedoria, com uma orientação de oração, com aliviadas porque tiveram a oportunidade de conversar com mulheres que passaram pelas mesmas situações que elas têm passado. Olha, o Senhor tem sido altamente glorificado naquele lugar. Existem outras pessoas que foram chamadas para, através do seu conhecimento nas finanças, mulheres, através do seu conhecimento nas finanças, elas abençoarem outras mulheres, abençoarem famílias. Existem mulheres que têm o dom da culinária, que foram chamadas para ensinar mulheres a como cuidar da casa, da comida, como preparar a comida bem. Por quê? Porque todas essas coisas impactam famílias, e as famílias impactam as sociedades, e as sociedades impactam as igrejas, e as igrejas impactam o país, e tudo isso, uma coisa vai levando a outra. O Senhor está a chamar a restauração de lares, está a chamar ao estabelecimento de princípios morais, e todas essas coisas são extremamente necessárias para aquilo que o Senhor tem a fazer nesses últimos tempos. Mas existem muitas de nós a quem o Senhor deu dons e talentos, capacidades que o mundo está à espera, a igreja precisa, mas estão escondidas dentro da sua própria casa. Estão escondidas dentro da sua própria casa. Eu lembrei-me agora de um sonho que meu esposo contou e me ministra um bocadinho sobre isso. Mas quem sabe depois eu partilho. Estão escondidas dentro da sua própria casa e não têm se apresentado diante de Deus para devolver aquilo que o Senhor deu. Ou seja, não estão a servir. Estão a agir como um servo inútil. Aqui vai dizer: sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, mas então nem sequer tu entregaste ao banqueiro, entregaste a alguém para que ele pudesse produzir mais, e pelo menos um talento tu haverias de me devolver. Depois temos aquelas pessoas que o Senhor tem estado a fazer grandes coisas através delas e tem estado a frutificar sobremaneira naquela área. A essas pessoas o Senhor, através delas o Senhor tem sido glorificado, e essas pessoas vão receber o galardão e vão se assentar na mesa do Senhor. O que o Senhor deu, o que o Senhor da parábola deu, não era pouca coisa, era muita coisa. O Senhor deu, imagina, 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho é dinheiro a sério, ou seja, são mais um denário, um dia de trabalho. São 20 anos que uma pessoa junta todo o salário que recebeu, não gasta nem um bocadinho, e depois tem aquele dinheiro. Eu acho que eu não me lembro, não imagino a fazer uma coisa dessa. Então era algo que tinha valor para o Senhor. Era algo que o Senhor deles valorizava. Isso trazendo aqui a nossa experiência com Deus. O Senhor nos deu tudo quanto o Senhor nos deu, já que Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de tudo. Tudo quanto o Senhor nos deu tem valor para Deus. Só o fato de nós estarmos aqui com esse fôlego de vida, Deus valoriza muito isso. Se o Senhor colocou em ti a capacidade de escrever poesia, se o Senhor colocou em ti a capacidade de escrever letras, de fazer bolo, de decorar, deu a ti a capacidade de levar, de simplificar a palavra para que outras pessoas possam entender de maneira mais clara. Se o Senhor deu-te a capacidade de sonhar, interpretar sonhos, todas essas coisas você precisa devolver ao Pai, e não devolver só aquilo que você recebeu. Recebeste um denário, não é para você devolver, enterrar e depois, não, Senhor, está aqui, eu guardei bem a capacidade de fazer, fiz bolo para as pessoas da minha casa e não sei o que, não. Há necessidade de você perguntar ao Pai como é que Ele quer que você lhe sirva. No primeiro vídeo que lançamos aqui no canal, nós falamos que nós fomos chamadas para esse tempo.
Talvez seja para esse tempo que fomos chamados. Eu creio que o Senhor tem estado a falar. Neste vídeo, eu quero convidar cada uma de nós a fazer uma reflexão e se perguntar: que talentos o Senhor colocou em mim? E se você já sabe que talentos o Senhor colocou em ti, se perguntar se você tem sido negligente ou frutífero ou frutífera com esses talentos. E se você tem sido frutífera, você tem que se perguntar: você tem dado aquilo que você poderia dar ou você tem ficado aquém? E se você de fato não tem sido negligente, não é o fim da linha. Você ainda pode ir diante de Deus e se arrepender e pedir a Ele que te mostre como de fato você pode sair deste lugar de timidez e glorificá-lo com os talentos que Ele te deu. Porque tudo quanto o Senhor nos deu valeu muito, custou muito. A vida que nós temos, a salvação que o Senhor nos deu, a capacidade de gerar coisas, de frutificar, de florescer, aquilo que o Senhor nos deu, tudo isso custou muito. Custou muito ao Senhor, e são coisas que o Senhor valoriza muito. Então nós não devemos ser como esse servo negligente. E a outra coisa que me chama a atenção: muitas pessoas, o servo aqui vai dizer: eu não fiz nada com o dinheiro que o Senhor me deu, com o talento que o Senhor me deu, porque eu sei que o Senhor é mau e colhe onde não plantou. Para além de tudo, ele ainda culpabilizou o Senhor que confiou nele, que lhe honrou como funcionário, como trabalhador, lhe honrou e lhe deu os talentos, coisas, lhe deu 20 anos de trabalho, e ele acusou o seu Senhor de ser injusto, mesmo o seu Senhor tendo lhe honrado. E muitos de nós têm essa postura: eu não sirvo o Senhor com aquilo que tenho porque ninguém me dá oportunidade. Eu não sirvo o Senhor com aquilo que tenho porque ninguém faz. Mas existem às vezes coisas simples que nós podemos fazer para o reino de Deus, que nós não estamos a fazer simplesmente porque temos medo. Temos medo de queremos fazer tudo na extrema perfeição, e aquilo, pelo menos eu sou o tipo de pessoa que, se eu permito que o medo me tome conta, eu fico paralisado, eu não vou a lado nenhum. Então eu não posso abrir espaço nem um segundo para que o medo tome conta de mim. Eu tenho que ser vigilante e constantemente pegar ousadia, temperança e amor, porque se o medo tomar conta de mim, eu não vou a lado nenhum. Mas existem pessoas que se deixam tomar pelo medo, e também já aconteceu comigo, e o medo lhes paralisa. Mas para além de tudo isso, ainda responsabilizam Deus. Se eu não tivesse nascido nessa família, eu poderia tal. Se eu não tivesse nascido nessas circunstâncias, eu poderia tal. Se não me tivesse acontecido isso, eu poderia tal. Mas o facto é que a palavra nos diz que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você quiser realmente reproduzir, frutificar numa área em função daquilo que o dom que o Senhor te deu, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai te fazer graça. É necessário perguntar ao Pai o que é que o Senhor quer que façamos, como o Senhor quer que façamos e aonde o Senhor quer que façamos. Bom, eu quero convidar cada uma das mulheres a deixar uma mensagem, uma pergunta, caso tenha, e a interagir nas mensagens, nas mensagens, né? Sim, a interagir nas mensagens. E é isso. Que o Senhor abençoe cada uma. Beijinhos e a paz do Senhor.